Conselho da Suframa aprova 28 projetos e 138 milhões de dólares. Estado ultrapassa a marca de 10 mil casos confirmados do novo coronavírus. 806 pessoas morreram. Amazonas tem 6.159 pessoas recuperadas de Covid-19. Religiosos manterão templos fechados mesmo após liberação da Assembleia. Tribunal Regional do Trabalho defere liminar que proíbe redução de salários de empregados da Petrobras no Amazonas durante a pandemia. Covid-19, Brasil passa dos 135 mil casos confirmados. Total de mortes subiu para 9.146. Recuperados são 55.350. Pressão contra isolamento social é ato quase criminoso, diz Rodrigo Maia. Palavrões e ameaças, os bastidores da reunião de Bolsonaro. Secretário-geral da ONU, exemplo da Segunda Guerra Mundial, inspira combate contra discurso de ódio. Maus caminhos, juíza federal condena R$6 por desvio de 1,3 milhão da saúde do Amazonas. Marido traído invade motel em Manaus e pega a esposa no flagra com o amante que fugiu. Após ser perseguido, o homem morre crivado de balas no bairro da Compensa e mais um acerto de contas. O Jornal da Manhã, 70 anos no ar, está começando. 5h50, as emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã: Panorama FM em Itacoatiara, FM Nova Beruri em Beruri, Alternativa em Alvarães, Boiúna, Boa Vista do Ramos, Nova FM Nova Olinda do Norte, Rio Madeira, Manicoré, Palmeira FM Manacapuru, Nova Luz FM em Canutama, Anamã FM em Anamã, Marã FM Maranhã, Caboclo FM Altazes, Urucará FM em Urucará, Comunitária Urucurituba, Açaí FM Codajás, Rádio Santo Antônio FM Borba, Urucurituba FM em Urucurituba, Tucunaré e Anuri FM em Anuri, Apuí FM em Apuí, Tucumã FM Novo Aripuana. 5h51. Fiemachete. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. Previsão do tempo. Início de madrugada com chuva dentro da previsão do clima-tempo de 11 milímetros para hoje. O dia amanhece com 24 graus de temperatura e a máxima não deve ultrapassar os 30 graus Celsius. A umidade do ar é de 98% e os ventos estão calmos com 7 km/h de velocidade. É sexta-feira, 8 de maio. Chegamos aos 128 dias do ano e faltam 238 para terminar 2020. Lembrando que o ano é bissexto. É dia de São Vítor. Também é o dia do artista plástico, dia da vitória da Europa na Segunda Guerra Mundial, dia nacional do turismo, dia da Cruz Vermelha Internacional e o dia mundial de combate ao câncer de ovário. A data reforça a importância de um acompanhamento médico para o diagnóstico precoce. O Rio Negro subiu 4 centímetros e na leitura de ontem seu nível em relação ao mar estava em 27 metros e 12 centímetros. Já encheu 9 metros e 6 centímetros. O Aeroporto Internacional Brigadeiro Eduardo Gomes está aberto, operando sem restrições. Fatos marcantes da história: 1974, Antoine Lavoisier, um dos maiores químicos da história e da ciência, é guilhotinado durante a Revolução Francesa. 1886, o farmacêutico John Pemberton vende pela primeira vez uma bebida carbonada chamada Coca-Cola como medicamento de venda livre. 1933, Mahatma Gandhi inicia um jejum de protesto contra a opressão britânica sobre a Índia. 5h53 em Manaus. Local. O Jornal da Manhã, bom dia ao sonoplasta Jean Santos, bom dia a todos que acompanham a partir de agora o Jornal da Manhã. Com o aumento de pessoas que voltaram a usar o complexo turístico da Ponta Negra para a prática de atividades durante a recomendação de isolamento social, a Prefeitura, por meio do Instituto Municipal de Planejamento Urbano, que administra o espaço,
voltou a reduzir ainda mais a iluminação pública no local. Circuitos de luz foram desligados das áreas de skate park até o estacionamento recuado. O calçadão também teve as luzes reduzidas para evitar a aglomeração de pessoas e o uso para caminhadas e corridas. Peças publicitárias foram criadas para orientar frequentadores que o momento não é de passear no parque. A Ponta Negra também está com a praia interditada desde o dia 22 de março. Medidas protetivas para mulheres vítimas de violência podem ser solicitadas ou prorrogadas por telefone em Manaus. Em Manaus, as medidas protetivas para mulheres que sofreram algum tipo de violência podem ser solicitadas ou prorrogadas por meio de requerimento feito por telefone. Tanto a Defensoria Pública do Amazonas quanto o Tribunal de Justiça do Estado disponibilizaram serviços de atendimento à distância durante o período de pandemia de Covid-19 em cumprimento às medidas de distanciamento social necessárias. Durante o período de pandemia, as medidas protetivas de urgência podem ser solicitadas de uma forma mais simples, sem que as mulheres precisem se dirigir a uma delegacia. Mas é preciso estar atenta porque a solicitação de prorrogação deve ser feita com 1 mês de antecedência em relação à data de vencimento da medida. A coordenadora do Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres, a defensora pública Poliana Vieira, disse que as mulheres estão deixando de pedir medida protetiva por acreditar que tem que ir à delegacia, quando, na verdade, elas podem fazer um pedido simples por telefone junto à defensoria ou aos próprios juizados. 5h56. Professores da Rede Estadual de Ensino e do município de Manaus têm até hoje para inscrever projeto no programa Ciência na Escola. Desenvolvido pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação e Secretaria Municipal de Educação SEMED, o programa tem o objetivo de despertar a vocação científica e incentivar talentos entre os estudantes do ensino público, bem como contribuir para o processo de formação continuada de professores. Pioneiro no país, o PCE estima apoiar até 600 projetos na capital e no interior do Amazonas. O presidente Jair Bolsonaro autorizou a atuação das Forças Armadas em operação de garantia da lei e da ordem no combate ao desmatamento ilegal e a focos de incêndio na Amazônia Legal. O decreto foi publicado nesta quinta-feira no Diário Oficial da União. Em Manaus, o cemitério Nossa Senhora Aparecida, onde mortos por Covid são enterrados em valas comuns, receberá um memorial para as vítimas da doença. Isso foi o que disse ontem o prefeito de Manaus, Arthur Vigílio Neto. Quem retransmite o Jornal da Manhã? Web Rádio Circuito FM, Show dos Bairros e Alternativa da Assembleia de Deus em Altazes. Rádio Alternativa Aldeia Tucuxi, distritos de Sampaio também em Altazes. Voz 6 Irmãos no Porto de São Raimundo. Voz da Assembleia de Deus no Caldeirão. Voz da Liberdade, Vila Manaus, Boa Vista do Ramos. Voz Ariaú, Voz Cabocla, Vila Rica de Caviana. Rádio Voz de Canutama, Beruri, Josibã em Beruri. Voz da Esperança em Acajatuba, Comunitária da Colônia Antônio Aleixo, Portal Inhamudá.web Rádio. Comunitária Nossa Senhora do Carmo na Vila do Jacaré. Voz Amiga Lago do Limão, Cultura, Repartimento do Tuiué, Big Bom em Iranduba, Comunitária em Anguera, Foz do Canumã, Distrito de Boba. 5h58. Tempo sujeito à instabilidade, temperatura em Manaus 24 graus, 98% é a umidade no ar. Os desembargadores Aristóteles Lima Turi e Jorge Manuel Lopes Lins assumiram a direção do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas como presidente e vice-presidente, respectivamente, para o biênio 2020-2022. Aristóteles Turi era o atual vice-presidente e corregedor e vai substituir o desembargador João Simões, presidente do biênio 2018-2020. Para prevenir a disseminação do novo coronavírus, as visitas às unidades hospitalares da capital estão suspensas, mas uma iniciativa de assistência humanizada tem mudado a realidade de quem vai ao pronto-socorro e Hospital 28 de Agosto em busca de notícias sobre parentes internados.
Com a ajuda da tecnologia, as equipes do Serviço Social passaram a realizar videochamadas nas enfermarias do local para que pacientes e familiares não percam o contato durante a internação. Inspirada pela Política Nacional de Humanização do SUS, a iniciativa teve início há cerca de uma semana e está sendo aprimorada pela direção do 28 de agosto com acompanhamento da Secretaria de Saúde. O trabalho também conta com o apoio da ouvidoria da unidade e dos profissionais do projeto Anjos da Saúde. Para a responsável pelo Serviço Social do Hospital Aparecida Oriente, essa é uma ação que fez muita diferença, com as famílias mais aliviadas, mais confortadas, e com relação à recuperação do paciente é maravilhoso. Podem ver como é que o paciente está, às vezes até se admiram assim, né? Porque acham que o paciente está mais grave, o paciente está sentado, está conversando, e isso tem ajudado bastante, tem sido bem gratificante assim ver a reação da família e dos pacientes. Nós ouvimos aí o psicólogo Henrique Redman falando sobre essas visitas. Ele disse que percorre as enfermarias para realizar as videochamadas e acredita que essa estratégia ajuda a diminuir a angústia dos familiares e amenizar o isolamento dos pacientes. Vamos ouvir então agora a assistente social do Hospital Aparecida Oriente. Essa é uma ação que fez muita diferença. A gente sente que as famílias ficam mais aliviadas, mais confortadas, e com relação à recuperação do paciente é maravilhoso. A gente tem relato da psicologia e do próprio médico que depois que esse paciente consegue falar com a família, ele fica bem mais aceptível a tudo, ao tratamento, a recuperação é mais rápida, é bem gratificante mesmo o resultado. No momento, as videochamadas são realizadas apenas no período da manhã, a partir das 8 horas, e a pessoa interessada precisa comparecer ao Serviço Social do HPS 28 de agosto para agendar e realizar a ligação. 6:04. A pedido da Defensoria Pública do Estado, a Justiça concedeu liminar determinando que o governo do Estado adquira dentro de 5 dias insumos, órteses, próteses e materiais especiais, além de equipamentos necessários para o pleno restabelecimento da capacidade de produção de cirurgias e procedimentos no Hospital Universitário Francisca Mendes. O não cumprimento do prazo enseja bloqueio judicial de verba pública no valor de R$2.351.549,12. A liminar determina também que, no mesmo prazo, o Estado deve juntar nos autos do processo cópias dos contratos firmados com as cooperativas que prestem serviços ao hospital, acompanhados dos respectivos projetos básicos. O IBGE divulgou ontem informações de saúde que mostram o Amazonas como o 5º estado com o menor índice de médicos para cada 100 mil habitantes, 111, e o 5º estado com o menor índice de enfermeiros, 102 a cada 100 mil habitantes. Quanto aos recursos físicos, o Amazonas possuía 20 respiradores a cada 100 mil habitantes e era o 9º estado com menor índice. No tocante ao número de leitos de UTI no estado, o Amazonas possuía 7 a cada 100 mil habitantes, o 4º menor índice entre os estados e Distrito Federal, e não havia nenhum leito de UTI disponível para a população em nenhum dos demais municípios do Amazonas, além da capital. Os dados, incluindo quantidade de respiradores, quantidade de médicos, quantidade de enfermeiros e busca a serviços de saúde de baixa e média complexidade, fazem parte da divulgação das informações de saúde realizada ontem pelo IBGE, com o objetivo de contribuir para o enfrentamento regional da Covid-19. As informações foram obtidas com a colaboração do Monitora Covid-19 da Fundação Oswaldo Cruz. 6:06 em Manaus. Temos informações de Manacapuru, José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Apesar do alarmante crescimento de casos confirmados da Covid-19 em Manacapuru, aos poucos alguns pacientes vão deixando o hospital de campanha curados desse vírus maldito. Ontem, quinta-feira, 7 de maio, mais 11 pacientes que estavam com vírus receberam alta médica, elevando para 191 o número de pessoas curadas. E mais uma vez houve comemoração e agradecimentos na saída desses pacientes. Além dos recuperados,
Cresceu também o número de casos descartados, 1.041 no total. Apesar do resultado, é importante frisar que essas pessoas ainda correm o risco de se contaminar. Por isso, a melhor recomendação ainda continua sendo: fiquem em casa. Mas o número de casos confirmados continua em crescimento, conforme o boletim informativo, já chega à marca de 700 casos desde o início da pandemia. No entanto, retirando os casos de pessoas recuperadas, que é de 191, e os óbitos, que são de 42, temos no momento 467 pessoas com vírus. E dentre eles, 19 estão internados no hospital de campanha. Como o número de casos confirmados expandiu no momento, a Secretaria Municipal de Saúde está priorizando o monitoramento apenas dos pacientes confirmados e que fazem parte do grupo de risco: idosos, pessoas com doenças crônicas, tuberculose ou alguma patologia. No entanto, se algum caso confirmado apresentar uma piora no estado, poderá estar em contato pelo call center da vigilância. Até o momento, temos 411 pessoas aguardando o resultado e oficialmente 42 óbitos confirmados e 10 estão em investigação. No quadro geral, são 191 pessoas recuperadas, 700 confirmadas, 411 aguardando resultado, 1.041 descartados, 19 internados e 42 óbitos. Não mais mandar um alô para o Cosminho, que é filho do seu Zé Costa e sobrinho do saudoso e eterno senador Fábio Lucena, lá na Benjamin Constant. De Maracatu, Zé Guilherme, para o Jornal da Manhã. 6:09 em Manaus. O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, Marco Pontes, afirmou que alguns pacientes com Covid-19 no Hospital Newton Lins, em Manaus, chamado pelo governo de Hospital de Combate ao Covid-19, vão participar de um estudo que testa a eficiência da nitaxosanida contra o novo coronavírus. Um estudo realizado no Amazonas apontou que a alta dose de cloroquina em pacientes graves com coronavírus pode levar à morte. A pesquisa realizada no estado, liderada pelo infectologista Marcos Lacerda, é considerada uma das maiores do país com a aplicação da droga no tratamento de pacientes de Covid-19. Lacerda informou no dia 15 de abril que a pesquisa serviu como embasamento para o Ministério da Saúde durante o tratamento no país. Lideranças e membros de várias denominações religiosas se posicionam contrários ao projeto de lei aprovado na quarta-feira pela Assembleia Legislativa, que institui a reabertura de igrejas e templos religiosos e os considera essenciais. Para os religiosos, a medida não irá contribuir para o achatamento da curva de contaminação do coronavírus no Amazonas, que enfrenta uma das piores curvas de contaminação e de óbitos do país. O arcebispo metropolitano de Manaus, Dom Leonardo Steiner, afirmou em declaração que a Igreja Católica sabe do seu serviço essencial para a sociedade dos municípios que formam a arquidiocese pelo anúncio da palavra e pelas celebrações. Contudo, o religioso observou que a igreja tem consciência da necessidade de se manter firme quanto às medidas de isolamento social. O presidente da Igreja Adventista do Setor Noroeste, Estado do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima, pastor Sérgio Alain Alves Cacheta, declarou que mesmo com a aprovação desse projeto no Amazonas, todos os templos permanecerão fechados para cultos e reuniões públicas. A Fundação Allan Kardec, Organização Espírita do Amazonas, também reafirmou por meio das redes sociais o compromisso de cooperar com o esforço social de combate ao Covid-19 e mantém por tempo indeterminado todas as suas atividades presenciais suspensas. Ontem a Assembleia Legislativa esclareceu esse projeto de lei. Luciana Santos. A Assembleia Legislativa do Amazonas esclareceu nesta quinta-feira o teor do projeto de lei que define regras para o funcionamento de igrejas e templos no Amazonas durante o período de pandemia de coronavírus. A matéria pretende criar, no âmbito estadual, normas que complementam o decreto número 10.282 do governo federal, que classifica igrejas e casas lotéricas como atividade essencial durante a calamidade pública. As regras previstas no projeto de lei têm o objetivo de restringir a circulação de pessoas nos templos, evitar aglomerações e regulamentar normas de prevenção
para que os órgãos estaduais e municipais de controle possam tomar providências em caso de descumprimento do decreto federal. A matéria foi proposta pelo deputado João Luiz, do Republicanos, e sofreu modificações na Comissão de Saúde da Assembleia quando teve as regras de restrição e prevenção ampliadas. Entre as regras previstas na proposta de lei estão evitar aglomerações antes, durante e depois das reuniões, o uso de máscara e distanciamento de até 3 cadeiras de uma pessoa para a outra e a proibição da presença de pessoas que fazem parte do grupo de risco. O projeto de lei aprovado pelo Parlamento segue para a sanção do governo do Estado e só entrará em vigor quando publicado no Diário Oficial do Estado. Luciana Santos, para o Jornal da Manhã. 6h12 em Manaus. O juiz do trabalho, substituto Gustavo Jaques Moreira da Costa, da 7ª Vara do Trabalho de Manaus, deferiu liminar proibindo a Petróleo Brasil S.A. Petrobras de implementar medidas de redução de jornada e de salário dos empregados no Amazonas durante a pandemia, as quais estão previstas no plano de resiliência da empresa. Conforme consta dos autos, o plano de resiliência adotado pela Petrobras e comunicado aos empregados por meio de ofício consiste em uma série de medidas que abrange redução de jornada e salário dos trabalhadores. Para o magistrado, a decisão unilateral da Petrobras, sem prévia negociação coletiva ou individual, fere a legislação e os princípios trabalhistas com irredutibilidade salarial, inalterabilidade contratual, lesiva, estabilidade financeira, equivalência dos contratantes coletivos e autonomia sindical. Na primeira reunião da história do Conselho de Administração da SUFRAMA, realizada por meio de videoconferência nesta quinta-feira, o superintendente da SUFRAMA, Alfredo Menezes, afirmou que o Polo Industrial de Manaus já está recebendo demandas para que empresas voltadas à área da saúde sejam instaladas na Zona Franca. Na reunião, os conselheiros aprovaram 28 projetos industriais que somam 138 milhões de dólares em investimentos. O encontro foi presidido pelo secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos da Costa, e contou com a participação por meio digital do superintendente da SUFRAMA, Alfredo Menezes, e de demais integrantes do Conselho. No total de projetos da 291ª reunião ordinária, 10 são de implantação e 18 de atualização, diversificação e ampliação, que totalizam 138 milhões de dólares em investimentos, por meio do qual se estima aproximadamente $1 bilhão em faturamento adicional para o polo industrial nos 3 primeiros meses, primeiros anos de funcionamento das linhas de produção. Além de ser estimada a geração de 1.119 postos de trabalho no polo industrial de Manaus. 6h15. Casos confirmados de Covid-19 no Amazonas chegam a 10.099. O Amazonas registrou ontem 856 novos casos de Covid-19, totalizando agora 10.099 casos confirmados do novo coronavírus no estado. Segundo a edição de ontem do Boletim Epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde, FVSAM, foram confirmados mais 55 óbitos pela doença, elevando para 806 o total de mortes, sendo 43 nas últimas 30 horas. O boletim aponta que 2.699 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão em isolamento social ou domiciliar. Outras 6.159 pessoas já passaram pelo período de quarentena, 14 dias, e se recuperam da doença. Dos 10.099 casos confirmados no Amazonas até o dia de ontem, 5.897 são de Manaus e 4.202 do interior do estado. Além da capital, 53 municípios têm casos confirmados: Manacapuru 700, Parintins 324, Tabatinga 292, Santo Antônio do Içá 226,
Tefé 211, Iranduba 200, Rio Preto da Eva 188, Coari 182, Itacoatiara 177, Maués 172, Careiro Castanho 155, São Paulo de Olivença 124, Presidente Figueiredo 136, Carauari 118, Altazes 126, Tonantins e Boca do Acre 73, Amaturá 65, Anuri 56, Benjamin Constant 55, Urucará 48, Silves 34, São Gabriel da Cachoeira 41, Nova Olinda do Norte 31, Tapauá 41, Fonte Boa e Maraã 27, Barreirinha, Manaquiri e Novo Airão 23, Careiro da Várzea e Lábrea 22, Beruri 21, Itapiranga 18, Canutama e Novo Aripuanã 15. Barcelos e Urucurituba tem 14 casos cada um. Borba tem 13 casos, Boa Vista do Ramos e Jutaí 11 casos cada um, Manicoré 9 casos, Eirunepé e Capiranga tem 8 casos cada um, Codajás, Santa Isabel do Rio Negro e São Sebastião do Uatumã 7 casos cada um, Anamã 6 casos, Humaitá 5, Nhamundá 4, Alvarães 2 e os municípios com apenas um caso de Covid-19 confirmado são Atalaia do Norte e Juruá. Os 34 municípios do interior com óbitos confirmados até o momento somam 243 no total, sendo Manacapuru 42, Coari 26, Parintins 23, Tabatinga 18, Itacoatiara 17, Altazes 16, Maués 16, Iranduba 13, Tefé 12, Presidente Figueiredo 6, Santo Antônio do Içá, Careiro Castanho, Tonantins e Benjamin Constant 5, São Paulo de Olivença, São Gabriel da Cachoeira, Novo Airão e Beruri 3, Rio Preto da Eva, Urucará, Manaquiri, Barcelos, Novo Aripuanã e Manicoré 2, Carauari, Anuri, Amaturá, Tapauá, Itapiranga, Silves, Borba, Nova Olinda do Norte, Barreirinha e Nhamundá, um óbito cada um. 6h19, interagindo com os nossos ouvintes. Carlos Lopes, que está em Belém do Pará, acompanhando o jornal. Em Itacoatiara, o Antônio e o ouvinte Joabe Correia, que está em Natal, no Rio Grande do Norte. A Josilene Carmo, em Altamira, no Pará. A todos os nossos agradecimentos. E continuem ligados com a Rádio Difusora e ouvindo o Jornal da Manhã. Polícia. Policiais militares do Batalhão de Policiamento Ambiental apreenderam na manhã de ontem carregamento de madeira serrada irregular que estava em posse de um homem de 23 anos na Avenida Torquato Tapajós. A equipe realizou abordagem a um caminhão-baú de placas JWV 8194 e constatou durante fiscalização por meio de cubagem que o veículo transportava aproximadamente 20 metros cúbicos de madeira serrada, caibro, tábua de azimbre e viga. O condutor foi indagado, mas não apresentou o documento de origem florestal referente à madeira transportada. Diante da irregularidade, o condutor foi levado até a delegacia especializada em crimes contra o meio ambiente, onde foi enquadrado conforme a lei. Policiais militares prenderam 7 pessoas pelos crimes de tráfico de drogas, porte de arma de fogo e uso de documento falsificado. As guarnições também apreenderam 4 armas de fogo, 18 munições, 2 carregadores de pistola, R$259 em espécie, porções de substância entorpecente e 2 celulares oriundos de roubo. 2 passageiros de ônibus, uma mulher e um homem, foram detidos ontem à noite após se acusarem mutuamente de furto dentro de um coletivo da linha 030 que trafegava na Cidade Nova. Segundo informações, ao se aproximar do terminal de integração 3, o casal começou a discutir sobre o furto de um telefone. A mulher teria pulado a catraca enquanto o homem o acusava do crime e ordenava para que ela não saísse do ônibus.
Ao ver a movimentação, o motorista decidiu então trancar as portas do ônibus e parar em frente ao 6º Jeep. Policiais militares fizeram revista no homem, com quem nada foi encontrado. A mulher foi levada para a unidade policial para prestar esclarecimentos. E após tentar furtar uma garrafa de vinho na tarde de ontem, por volta das 15h40, em um supermercado na Djalma Batista, um homem que não teve o nome revelado pela polícia foi preso pela 23ª Companhia Interativa. Conforme informações de um funcionário do supermercado, o suspeito entrou na casa e pegou uma cesta de compras onde colocou uma mochila. Ele pegou algumas bolachas e doces e, ao passar pela adega do lugar, escolheu um vinho e escondeu dentro da mochila, além de outros objetos como um fone de ouvido sem fio. Para tentar disfarçar a ação criminosa, o homem ainda chegou aí até o caixa para pagar umas bolachas, mas foi interceptado pelo funcionário que percebeu o furto e acionou a polícia. Ele disse que o vinho era para beber nesses tempos de quarentena e o fone para ouvir uma boa música enquanto tomava o vinho. Praticantes de rachas e rolezinhos foram surpreendidos por uma operação conjunta entre o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas e a Polícia Civil. Ao todo, 6 pessoas irresponsáveis foram presas e um adolescente de 16 anos fazendo graça foi apreendido. Foram apreendidos 34 veículos, recuperados 4 motocicletas com restrição de roubo e emitidos 72 autos de infração de trânsito. O primeiro flagrante aconteceu na Max Teixeira, segundo o delegado Cícero Túlio, titular da Roubos e Furtos de Veículos. Entre os envolvidos dessa organização criminosa estão pessoas vinculadas com o tráfico, estudantes universitários, imaginem só, empresários da região metropolitana e operadores do direito, disse o delegado. A juíza federal Ana Paula Serizawa condenou 6 réus da Operação Maus Caminhos pelo desvio de 1,3 milhão da saúde do Amazonas. Os desvios aconteceram no contrato entre o Instituto Novos Caminhos com a empresa Salvari, que supostamente seria para a instalação de software no Hospital do Centro de Reabilitação Independência Química, localizado na zona rural de Manaus. O suposto contrato nunca foi cumprido, mas ocorreram cerca de 17 transferências de recursos federais da saúde que foram desviados entre novembro de 2014 a maio de 2016. Conforme a decisão da juíza, o esquema tinha o objetivo de enriquecer o médico Mohamed Mustafa, sócio da empresa Salvari e do INC, apontado como líder da organização criminosa que culminou na Operação Maus Caminhos. Jennifer Nayara era presidente do INC na época em que a Salvari foi contratada. Ela foi condenada a 2 anos, 4 meses e 10 dias de regime fechado. Ela também terá que pagar uma multa de R$44 mil. Mohamed Mustafa foi condenado a 10 anos e 10 meses de prisão em regime fechado e multa de R$1,5 milhão. Ele está em prisão preventiva desde dezembro de 2018, após quebrar medida cautelar ao manter contato com outro investigado na Maus Caminhos. Priscila Coutinho foi condenada a 8 anos e 9 meses de prisão em regime fechado e deve pagar multa de aproximadamente R$199.200. A advogada era diretora financeira da Salvari e também é delatora da Maus Caminhos. Pablo Kinsman foi condenado a 4 anos e 8 meses de prisão, também em regime fechado, e multa de aproximadamente R$37 mil. Paulo César de Souza foi condenado a 3 anos de prisão em regime aberto e multa de R$15 mil. E Rocicléia da Silva a 3 anos, 1 mês e 15 dias de prisão em regime aberto e multa de R$16 mil. Além das condenações, Mohamed Mustafa, Priscila, Jennifer e Pablo também terão que devolver o valor de R$1,3 milhão desviado da saúde do Amazonas, com atualização monetária, de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal. Carlos Thiago Brito dos Santos, de 31 anos, foi assassinado com diversos tiros ontem à noite na rua Senador José Esteves, no bairro da Compensa. Segundo a polícia, por volta das 23 horas, o homem vinha sendo seguido desde que caminhava pela Avenida Brasil. Ao dobrar a rua Senador José Esteves, foi abordado por criminosos que desceram de um veículo e dispararam pelo menos 10 vezes contra a vítima, que morreu no local.
Marido traído invade motel em Manaus e pega a esposa no flagra. O amante, claro, fugiu. Um homem de 23 anos, cujo nome não foi divulgado, entrou em um motel na zona oeste de Manaus e invadiu um dos quartos após descobrir que estava sendo traído pela companheira dele. O fato deu-se na tarde de ontem. De acordo com a polícia, inicialmente uma guarnição foi chamada ao motel para atender a ocorrência de um suposto arrastão nos quartos do estabelecimento. Mas lá chegando, descobriu que se tratava de uma briga entre um casal. O homem contou à polícia que seguiu a esposa quando ela saiu de casa na tarde de ontem e aí, Paulo Guerra, ele viu o que não queria ver. A mulher amada adentrou o motel com o amante. Como o marido não sabia em qual quarto ambos estavam, danou-se a abrir várias portas. Ele não estava armado, graças a Deus. Agora pense numa carreira, Paulo Guerra. Foi a que deu o amante ao ver o marido da mulher dentro do quarto do motel. Como diria o Alberto Pellegrini, como é que fica? Deve estar correndo até agora. Resumo da ópera: gastou dinheiro à toa, inclusive com gasolina para o carro dele, não fez nada do que pretendia e ainda correu com medo. Ô negoção, hein? Paulo Guerra. Loteria. Time Mania concurso 1481, time do coração, Paysandu de Belém. Dezenas sorteadas 06, 20, 24, 33, 48, 61 e 79. O prêmio acumulou 6 números, uma aposta que vai receber R$75.395,89. Com 5 números, 75 apostadores, prêmio para cada um, R$1.417,06. Repetindo as dezenas, 06, 20, 24, 33, 48, 61 e 79, números da Time Mania. O Dia de Sorte realizou ontem à noite o concurso de número 300. O mês da sorte, novembro. Ninguém acertou. 6 números, 78 apostas, prêmio para cada uma, R$2.537,15. As dezenas sorteadas foram 10, 15, 16 e 17, 24 e 25 e 31. Repetindo: 10, 15, 16, 17, 24, 25 e 31. Aqui no concurso 5.263 saiu para um apostador. Ele vai receber R$1.274.338,34. A quadra saiu para 94 apostadores, prêmio para cada uma R$3.810,38. O terno paga para 4.646 apostadores, R$115,92. As dezenas sorteadas da Quina, concurso 5.263, 04, 12, 26, 79 e 80. 04, 12, 26, 79 e 80. E finalmente a Mega Sena, que voltou a acumular a estimativa de prêmio para o próximo concurso amanhã é de 80 milhões. A Quina saiu para 31 apostadores. Prêmio para cada uma delas, 99.682,34. Prêmio para cada uma das apostas. A quadra saiu para 3.356 apostadores. O prêmio é de R$1.315,40 e estas foram as dezenas do concurso 2.259 da Mega Sena. Anote aí: 20, 27, 41, 54, 56 e 58. 20, 27, 41, 54, 56 e 58. Últimas notícias. O corte maior que o esperado e a indicação de novas reduções na taxa Selic e juros básicos da economia pelo Banco Central provocaram uma fuga de recursos do país que pressionou o câmbio e fez o dólar bater mais um recorde. O dólar comercial encerrou esta quinta-feira vendido a 5,84 com alta de 0,36 ou mais 2,39%. Esse é o maior valor nominal sem considerar a inflação desde a criação do real. O euro comercial fechou a 6,336 com alta de 2,67%.
A libra comercial terminou o dia vendida a R$ 7,214, com alta de 2,22%. O índice Bovespa da B3 Bolsa de Valores brasileira fechou esta quinta-feira aos 78.119 pontos, com queda de 1,2%. As bolsas asiáticas fecharam em alta generalizada nesta sexta-feira, favorecidas por sinais de alívio nas recentes tensões comerciais entre Estados Unidos e China em meio à pandemia do novo coronavírus. Nos pregões dos mercados chineses, o índice Xangai Composto subiu 0,83% e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 1,17%. Em outras partes da Ásia, o japonês Nikkei se valorizou 2,56% em Tóquio hoje, impulsionado principalmente por ações ligadas ao setor de transporte marítimo, enquanto o Hang Seng avançou 1,04% em Hong Kong. O sul-coreano KOSPI subiu 0,89% em Seul e o TAIEX registrou ganho de 0,54% em Taiwan. Na Oceania, a Bolsa da Austrália seguiu a onda positiva da Ásia, também ajudada por um plano anunciado pelo governo do país de relaxar medidas e restrições ligadas ao coronavírus até julho. O Standard & Poor's ASX 200 avançou 0,50% em Sydney, na Austrália. Depósitos na poupança superam saques em 30,4 bilhões em abril, valor recorde. Informação foi divulgada pelo Banco Central. O valor é o maior para um mês desde 1995, quando teve início a série histórica do Banco Central. As companhias aéreas Latam, Gol e Azul passaram a exigir que todos os passageiros usem máscaras durante os voos. O objetivo é evitar a disseminação do novo coronavírus nos aviões durante as viagens. De acordo com a assessoria de imprensa da Azul, o uso de máscaras já é obrigatório nos voos da companhia desde terça-feira passada. A partir do próximo domingo, a Gol passará a exigir que seus passageiros usem equipamento de proteção. Já na Latam, a obrigatoriedade de uso começará na segunda-feira. Os passageiros das três companhias terão de levar a própria máscara para usar durante os voos. O calendário para pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial de R$600, que será feito a partir da semana que vem, deverá ser divulgado nas próximas horas. A informação foi dada pelo ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, em reunião virtual da Comissão Mista de Deputados e Senadores que acompanha as medidas do governo federal para o enfrentamento da Covid-19. Onyx Lorenzoni informou também que uma parceria com os Correios está prestes a ser anunciada. Segundo o ministro, a ideia é que a empresa auxilie pessoas que não têm acesso à internet a fazer o cadastro para receber o benefício. Membros da oposição da Venezuela negociaram em outubro um acordo de $213 milhões com uma pequena companhia de segurança da Flórida para invadir o país sul-americano e derrubar seu presidente Nicolás Maduro, segundo um documento publicado nesta quinta-feira pelo jornal americano The Washington Post. As autoridades venezuelanas detiveram nos últimos dias mais de uma dezena de pessoas, incluindo 2 norte-americanos que trabalham para a empresa Silvercorp, com sede na Flórida, depois de uma incursão fracassada que serviu como vitória de relações públicas para o governo de Maduro. O documento atinge a credibilidade do líder da oposição, Juan Guaidó, que negou qualquer vínculo com a Silvercorp ou qualquer participação no episódio. O vice-primeiro-ministro da China, Liu He, conversou por telefone hoje com o representante comercial dos Estados Unidos, Robert Lighthizer, e com o secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin, segundo a agência de notícias estatal chinesa Xinhua. Os dois lados prometeram melhorar a cooperação nos âmbitos da saúde pública e da economia e também criar condições favoráveis para que os países implementem o acordo comercial bilateral de fase 1, assinado no mês de janeiro. A campanha do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, à reeleição, lançou uma gigantesca ofensiva multimilionária de anúncios contra o virtual candidato do Partido Democrata, Joe Biden, nesta quinta-feira, na maior iniciativa contra o adversário desde que a pandemia do coronavírus atingiu os Estados Unidos.
A equipe de campanha do presidente irá gastar ao menos 10 milhões de dólares em anúncios de veiculação nacional que serão transmitidos em redes de televisão, veículos de transmissão e online, de acordo com o assessor que falou em condição de anonimato. O Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos confirmou nesta quinta-feira que mais 2.495 pessoas perderam suas vidas em decorrência da Covid-19 nas últimas 24 horas. Com o novo número, os Estados Unidos chegaram a 73.297 mortos por causa do novo coronavírus. Todos os anos, em 8 e 9 de maio, as Nações Unidas marcam o tempo de recordação e reconciliação pelos que perderam a vida durante a Segunda Guerra Mundial. Para marcar a data, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse que esse momento é uma homenagem às milhões de vítimas do conflito e uma forma de lembrar seus sacrifícios. O chefe da ONU disse que o mundo nunca deve esquecer o Holocausto e os outros crimes graves e horrendos cometidos pelos nazistas. Segundo ele, a vitória sobre o fascismo e a tirania em maio de 1945 marcou o início de uma nova era. Guterres lembrou que uma apreciação pela solidariedade internacional e humanidade compartilhada levou ao nascimento das Nações Unidas com a missão primordial de salvar as gerações seguintes do flagelo da guerra. O secretário-geral mencionou ainda a pandemia de Covid-19, que já atingiu todos os países com mais de 3,6 milhões de casos confirmados e mais de 251 mil mortes. Segundo ele, mesmo durante essa crise, existem novos esforços para dividir as pessoas e espalhar o ódio. O secretário-geral da ONU fez um apelo para que as pessoas resistam e façam um esforço para acabar com o discurso em todo o mundo. 6h47 em Manaus. O Brasil chegou a 135.106 casos confirmados de Covid-19, um aumento de 8% em relação ao dia anterior, quando foram registrados 125.218 pessoas nessa condição. A atualização foi divulgada pelo Ministério da Saúde nesta quinta-feira. O número foi um pouco mais baixo do recorde de quarta, quando os novos casos atualizados somaram 10.503. Do total de casos, 70.620 estão em acompanhamento, 52,2%. 55.350 se recuperaram, 41%. E 1.782 óbitos estão em investigação. O total de mortes subiu para 9.146. A marca representou um acréscimo de 7% em relação a ontem, quando foram contabilizados 8.536 falecimentos por Covid-19. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse nesta quinta-feira em entrevista à Globo News que entende a preocupação com a retomada das atividades econômicas, mas que a pressão com esse objetivo nesse momento é um ato quase criminoso. Para o presidente da Câmara, a flexibilização do isolamento social não deve ser adotada em razão do aumento do desemprego, mas baseada em decisão técnica. Ele afirmou que salvar vidas vai estar sempre em primeiro lugar. Bolsonaro precisa mudar drasticamente seu rumo ou terá de ser o próximo a sair, diz editorial da revista científica The Lancet. Publicação destaca a preocupação com o ritmo do avanço do coronavírus no país e diz que talvez a maior ameaça à resposta à Covid-19 para o Brasil seja o seu presidente Jair Bolsonaro. Palavrões, brigas de ministros, anúncios de distribuição de cargos para o Centrão é a ameaça do presidente Jair Bolsonaro de demissão generalizada a quem não adotasse a defesa das pautas do governo. De acordo com participantes da reunião citada por Sérgio Moro, ex-titular da pasta da Justiça e Segurança Pública, é este o conteúdo do vídeo requisitado pelo ministro Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal e que o Palácio do Planalto quer evitar divulgar na íntegra. O encontro de cerca de 2 horas, cujos bastidores hoje mobilizam Brasília, ocorreu no 3º andar do Palácio do Planalto, 2 dias antes da demissão de Moro, e é considerado o mais tenso do governo até aqui. A agenda com o presidente foi convocada inicialmente para a apresentação do programa Pro Brasil de Recuperação Econômica e teve a participação de 26 autoridades, incluindo o vice Hamilton Mourão, dos ministros e presidentes dos bancos.
Outros auxiliares diretos de Bolsonaro também acompanharam. Os principais jornais do país e seus destaques de capa hoje: a Folha de São Paulo. Bolsonaro e Guedes marcham com lobistas ao STF que reage. Porto Alegre, 0 hora. Bolsonaro leva Guedes e empresários ao STF para pressionar pelo fim do isolamento. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Escolas do DF só devem voltar às aulas em agosto. As edições impressas locais do Centenário Jornal do Comércio. Sinal verde para novos investimentos no PIN. Diário do Amazonas. Amazonas bate 10 mil casos de Covid com 806 mortes. A crítica: Covid-19 avança entre indígenas. O Em Tempo: vítimas da Covid-19 terão um memorial em cemitério de Manaus. Participaram dessa edição reportagens de José Alberto Zegdeg, J. Rai e Luciana Santos. A sonoplastia de rádio, Jean Santos e Hamilton Cabral. Apresentação